Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é sempre uma alegria, poder estar aqui com os irmãos, agradecendo o convite feito pelo reverendo Nilson, o conselho da igreja, toda a liderança. E para a gente é uma alegria poder estar revendo, rostos já familiares, rostos já conhecidos nossos, e podendo ver outros que nós estamos vendo aqui pela primeira vez. Fiquei muito contente. Um deles é ali da Dona Maria, Tive conversando com ela um pouquinho ali, Eu estou vendo ela aqui pela primeira vez. Então isso é muito bom. E outros mais também que eu ainda não tinha visto. Mas para a gente é um prazer, um privilégio poder sempre estar aqui com os irmãos. E como todos os irmãos já sabem, estão orando por nós, Estamos ali no campo missionário de Goiôerê, trabalhando ali na replantação da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali em Goiôerê. Esse termo, replantação, é até uma orientação do supervisor da Junta de Missões Nacionais, o reverendo Mariano, porque ali já teve um trabalho presbiteriano, de 1968 até 1982. E a igreja aqui sabe muito bem, o que é o êxodo rural. Porque eu acredito que se eu pedisse para alguém levantar a mão aqui, quem que tem um parente aqui que já morou aqui, agora está em Curitiba, Santa Catarina, São Paulo, eu creio que todos aqui levantariam a mão, Então a década de 80, 70, 80 foi uma década muito difícil aqui para o interior do Paraná, e isso afetou, Graças a Deus que a igreja aqui, apesar de muitas famílias terem ido embora, mas o trabalho permaneceu. Goiôerê, infelizmente, aos olhos humanos, isso não aconteceu. O trabalho acabou sendo fechado, as propriedades acabaram sendo vendidas. E quando eu cheguei lá, eu descobri que isso não aconteceu só com Goiôerê. Quarto Centenário também teve uma congregação forte em Quarto Centenário, com templo, tudo. E os irmãos não sabem de uma coisa. Eu estou lá em casa com o lampião que era usado em Quarto Centenário. Eu estou lá em casa para me restaurar os livrinhos, que agora me fugiu o nome, Os livrinhos de chamada da Escola Bíblica Dominical de Quarto Centenário. Classe de homens, classe de mulheres, classe de jovens, classe de crianças. Está lá, embolorado. Encontrei na casa de um irmão. Esse irmão ficou, desde que fechou o trabalho, ele participou um pequeno período na Renovada, depois foi para a Assembleia de Deus, 28 anos sem trabalho presbiteriano. As filhas, a esposa se membraram na Assembleia de Deus, se rebatizaram, e ele nunca aceitou o rebatismo. Por isso ele ficou 28 anos lá na Assembleia de Deus, dizimista fiel, frequentador assíduo, ajudou, desmanchou o templo de madeira da Assembleia de Deus de Quarto Centenário, construiu o templo de alvenaria, era para ser mutirão, mas diz que na hora cada irmão tinha uma ocupação, Sobrou para ele e o filho. Detalhe, nunca lhe deram a Santa Ceia. E quando eu o descobri lá em Quarto Centenário, ele até chorou. Falou: pastor, eu sei que igreja não salva, mas eu sou presbiteriano. Eu amo a igreja presbiteriana. E por isso que eu nunca aceitei o rebatismo. Só que quando ele me falou isso, eu achei que ele tomava a Santa Ceia. Depois de quase um ano que eu estou lá, um dia conversando com ele, que ele me conta essa história. Falei: não, meu irmão, eu estava conversando com ele, era um sábado. Falei: terça-feira eu estou aqui com a Santa Ceia. Aí terça-feira eu fui lá, levei a Santa Ceia para ele. Depois de 28 anos, aquele irmão pôde celebrar a ceia ali. Aí servi para a esposa dele também. Ficou meio acanhada. Eu falei: não, minha irmã, igreja presbiteriana não tem disso não. Nós não somos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A senhora crê em Jesus como único suficiente Salvador, não é? Palavra de Deus como única regra de fé e prática. Eu sei que a Assembleia de Deus crê nisso. Então a senhora vai participar com a gente também. E participou ela e a filha. E ele já é nosso membro lá.
Já recebemos ele como membro, né? A esposa e a filha ainda estão decidindo, mas a gente deixou elas à vontade. Então, para a gente, irmãos, é uma bênção. Nós enfrentamos todos os desafios, né? De um campo que está no começo, mas as orações dos irmãos têm sido uma bênção para nós lá. Então nós agradecemos e pedimos encarecidamente que os irmãos continuem orando por nós, né, pela nossa família, orando também pelas famílias da igreja. Nós temos discipulado muitas pessoas, a grande maioria delas não crentes no Senhor Jesus, e então nós temos pedido para que Deus esclareça nas suas mentes. Ainda são pessoas apegadas, muito apegadas às suas tradições religiosas, né? Que receberam dos seus pais, e claro, né? Havia uma boa intenção no coração desses pais, né? Pensavam que estavam entregando o melhor para os seus filhos, então tem esse respeito. Então a gente vê isso aí, mas o Espírito Santo vai convencendo dia a dia. Quero deixar aqui o abraço da minha esposa. Eu tenho um filho que tem 12 anos, a gente podia ter comunicado melhor com o pastor Nilson, né? E aí a gente achou que com 12 anos ainda não podia. E a gente ficou sabendo que o fiscal de vez em quando dá uma passada aí na porta e tal, né? Não vamos causar problema não. Mas a minha esposa, né, muito amiga da Cris, né? O pastor Nilson também tem um carinho muito especial pela família aqui, né? Pastoral. E ela ainda viria a si mesmo, porque a minha filha já está para completar 17 anos, então cuida bem do irmão, né? É muito responsável. Mas ela acordou com enxaqueca também, uma dor de cabeça muito forte. Até falei para minha filha ficar de olho lá. Então, mas trago o abraço dela e também de todos os irmãos lá do campo missionário de Goiôerê. Irmãos, nessa manhã, nós estamos vivendo um momento muito especial na história da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Aqui no Brasil. Presbiterianismo a gente sabe que remonta desde a época da Reforma. A Igreja Presbiteriana é muito antiga. Nós temos João Calvino, que ele não foi um presbiteriano de nome, mas é o pai, é considerado como o pai da nossa doutrina. Foi o homem que expôs da Escritura a doutrina que nós seguimos. E ele influenciou um outro personagem. Ele influenciou um homem chamado John Knox. John Knox foi um homem muito sofrido. Para os irmãos terem uma ideia, ele foi escravo. Era um escocês. E ele chegou a ser preso e trabalhou como escravo nas galés. Galés é aquele barco que tinha um porão, e lá naquele porão tinha uns bancos assim de madeira, um atrás do outro assim, ó. E em cada banco sentava um escravo. E na frente de cada escravo tinha um remo. O cabo do remo para o lado de dentro do barco, a pá do remo para o lado de fora. E ele trabalhou e ele foi escravo ali por muito tempo, naquelas galés. Deus o retira dali, e ele é influenciado pela Reforma, pelos escritos de Calvino, pelos escritos até de Lutero. E ele vai para a Escócia, sua terra natal, e ele quer levar a luz do Evangelho, quer que a sua terra seja liberta da idolatria. E dizem que aquele homem tinha uma seriedade, e o Espírito Santo de Deus usava ele com tanto poder, que a rainha Maria, rainha até então da Escócia, que estava em guerra, em turbulência com a Inglaterra, ela chegava a dizer assim: eu temo mais a voz de John Knox do que os canhões da Inglaterra.
E ele que fez aquela oração famosa: ó Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E ali nasceu, então, a igreja. Então, o pai da doutrina é João Calvino. O pai da denominação é John Knox. Ele fez aquela oração: ó Pai, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus ouviu tanto a oração dele, que aconteceu uma coisa lá que eu não concordo. Mas aconteceu. A igreja presbiteriana cresceu tanto que se tornou a igreja estatal da Escócia, a ponto dos pastores serem pagos pelo governo. Aí eu já não concordo, sabe? Eu acho que tem que ter uma separação entre igreja e Estado. É um pensamento meu, né? Historicamente falando, a gente vê que isso não é muito bom. Infelizmente, hoje a Escócia está recebendo brasileiro para trabalhar lá. Templos históricos da época de John Knox estão virando mesquitas. Templos históricos da época dos reformadores estão virando cinema, shopping center, galerias comerciais, infelizmente. E é diante disso, irmãos, que nós nos alegramos com os 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dia 12 de agosto de 1859, Ashbel Green Simonton. Eu só sei falar de ouvir os outros falar, viu, irmãos? No português nós somos bons, mas no inglês nós atrapalha. Diz que nem português a gente fala, né? A gente fala é um dialeto, porque falar português mesmo, misericórdia, né? Então, Ashbel Green Simonton, que eu muitas vezes chamei de Simonton, né? Ele vem 12 de agosto de 1859, e ele então, através de uma escola, porque não sei se os irmãos já sabem, mas o Brasil, a igreja estatal era a igreja católica. Mas esse não era o problema. Os crentes só podiam cultuar em casa. Você já sabia disso? Não? Esse foi o cenário que Simonton encontrou aqui. A nossa igreja é a segunda, de trabalho assim. Os metodistas tiveram um trabalho bem antes do nosso, bem antes. Vou chutar aqui que eu não lembro de certeza, se o pastor Nilson souber, me corrija aqui. Uns 20 anos antes do nosso, os metodistas mandaram um missionário aqui, mas o trabalho parou. Quando eles recomeçaram foi bem depois de Simonton. Mas a nossa igreja é a segunda denominação evangélica no Brasil. Calvino fez uma tentativa em 1560. Na Baía de Guanabara, foi celebrado cultos, foi celebrado Santa Ceia. O trabalho não foi para frente, não é porque eles foram expulsos pelos portugueses, não. Sabe por quê? Teve divisão entre eles. Você vê como é que a divisão acaba com a igreja? Teve uma divisão entre eles. Pastores enviados por João Calvino. Teve uma divisão entre eles, uma brigaiada entre eles. Eles se enfraqueceram, foram expulsos pelos portugueses. Depois não teve mais. O catolicismo dominou todos esses anos. Mas, de trabalho que começou e não se encerrou mais, a nossa igreja é a segunda. Qual a primeira? Robert Calley, escocês também, que foi presbiteriano, ficou viúvo, casa com Sarah Calley, e congregacional. Então ele vai para a igreja congregacional. Ele era médico, consultou Dom Pedro II, ia lá no palácio de Dom Pedro II, tinha uma governanta alemã, então ele tinha dinheiro, mas ele usava a profissão dele para pregar o evangelho. Fugiu da igreja da Ilha da Madeira, pertencente a Portugal, Robert Calley,
Fugiu sabe que jeito? Para não matarem ele lá, por causa do evangelho, vestido de mulher. Se vestiu de velha e entrou dentro do navio. Volta para a Escócia, casa com Sara, que você vai ver no nosso inário aí, S.P. Keller, Sarah Keller. E ele então, depois vem para o Brasil em 1855, 4 anos antes dos presbiterianos. E ele planta ali no Rio de Janeiro uma igreja que não tem muita expressão hoje no Brasil, infelizmente. A igreja evangélica congregacional. Só tem um templo expressivo dessa igreja hoje no Brasil, no Rio de Janeiro. Depois tem umas igrejinhas em São Paulo, tal. Tem uma ramificação dessa igreja, que tem um pedacinho da igreja congregacional no meio dela, que é um pouco mais forte, mais para o lado do Goiás, São Paulo, que é a igreja cristã evangélica, né? Que absorveu alguns irmãos aí da igreja de Robert Keller. Então é a primeira denominação, a igreja presbiteriana, 1859, 4 anos depois. Simonton tinha propostas de ficar nos Estados Unidos, que era um pastor muito bem preparado, né? Um pastor muito bem preparado, 26 anos de idade, quando ele vem para o Brasil. E pessoas chegaram a dizer para ele: por que você vai para o Brasil, um país inóspito, um país tão difícil? E ele disse assim: não, mas Deus está me chamando. Pensou em ir para a China, mas Deus disse: não, é Brasil. Direcionou ele para o Brasil, ele vem solteiro. E aqui ele começa o trabalho. E vai plantando a primeira igreja, primeiro presbitério, primeiro jornal, ordena o primeiro pastor brasileiro, José Manuel da Conceição, um ex-padre, que se converte e nunca casou, é chamado de o São Francisco de Assis presbiteriano, porque ele saiu assim, irmãos, sem eira nem beira, por esse Brasil afora, pregando a palavra, principalmente ali na região de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os missionários encontravam com ele e falavam: José Manuel da Conceição, ó o teu sapato, como é que tá, rapaz? Vou dar um sapato para você. Os próprios missionários dizem que dali a pouco olhavam uma pessoa na rua, está lá um mendigo com o sapato do José Manuel da Conceição. Ele tirava dos pés. Foi atacado por cachorro, foi apedrejado, até ficar desacordado. E por último morreu num lugar desconhecido e foi enterrado como indigente, sendo desenterrado e sepultado no cemitério dos protestantes, onde eu já tive o privilégio de estar lá diante do túmulo dele, lá em São Paulo, onde ele depois acabaram descobrindo então seus restos mortais e transportaram para São Paulo. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Nós estamos vivendo, então, esse mês histórico para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, vamos ler aí, abra sua Bíblia, no Salmo 78. Nós vamos até que hora, pastor? 10h30. Que Deus me ajude, né, Moisés? Nós vamos tentar cumprir o horário certinho aqui, viu, irmãos? Do versículo 3 ao 8. Vamos ler todos juntos? Do versículo 3 ao 8, Salmo 78, do versículo 3 ao 8, que diz assim, vamos lá? O que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos,
a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Irmãos, o reverendo Samuel Vieira, a quem eu devo muito desse estudo que eu vou passar para os irmãos, ele atualmente é pastor da Igreja Presbiterial Central de Anápolis. Ele conta que na época em que pastoreou os Estados Unidos da América, na década de 90, ele fez uma reforma num prédio velho de uma igreja bastante antiga. E o referido pastor observou que, num dos escombros retirados para as reformas, havia uma tábua com uma inscrição de fevereiro de 1928, ano em que aquela igreja foi construída. E nesta tábua estava escritos o nome de 8 homens. Aquele grupo de homens, quando construindo aquela igreja, eles acreditavam na duração daquela igreja. Eles acreditavam no crescimento daquela igreja. E é como se eles deixassem ali uma marca entre aquelas paredes, para que quando aquela igreja fosse expandida, as futuras gerações, depois quando eles, talvez tendo certeza que não estariam mais ali, eles iriam ver aquela pequenina tábua com o nome deles, e com certeza muitos ali seriam filhos deles, netos deles, que estariam vendo os seus nomes como de fato aconteceu. Aquele grupo de homens queria registrar o evento como se fosse um pequeno testamento da história para as futuras gerações. Não podemos, irmãos, falamos aqui da história, mas com certeza Robert Kelley, da Igreja Congregacional, Ashbel Green Simonton, pai do presbiterianismo no Brasil, com certeza eles não pensaram apenas neles. Tanto é que Simonton viveu apenas 8 anos no Brasil, dos 26 aos 34 anos, quando ele morreu, justamente daquilo que os irmãos americanos tinham medo que ele morresse: febre amarela. Não havia vacina, e ele morre de febre amarela. Mas ele não pensava, e na hora da sua morte, ele não se preocupou em estar morrendo, porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha semeado não era coisa momentânea, não era coisa para os seus, para a sua geração, para aqueles crentes que ele foi instrumento para levar até Jesus Cristo. Mas ele sabia que já estava algo plantado para muitos anos, até chegar a nós, como chegou, como presbiterianos, filhos espirituais, de uma certa forma, desse americano, Simonton. Sua irmã Elizabeth diz a ele: que falta você vai fazer, num pequeno momento de lucidez que ele teve antes da sua morte, dos delírios, da febre altíssima e do seu fígado que já derretia por causa da febre amarela. Ela olha para ele ali, sabendo que não havia recurso mais, e aproveitando que ele estava lúcido, ela perguntou se ele tinha algum recado para os irmãos da missão. Ele diz: diga a eles que eu os amei até o fim. Então ela, já emocionada, ela diz: mas meu irmão, porque ela era casada com Alexander Blackford, também missionário, e que foi uma espécie, por algum tempo, de um substituto de Simonton na liderança missionária aqui no Brasil.
Então ela diz: mas meu irmão, que falta você vai fazer? E ele então, mesmo morrendo, consola a sua irmã dizendo: não se preocupe, Deus enviará outros. Deus enviará outros. Deus levantará outros. Que bom, irmãos. Será que nós podemos, como presbiterianos hoje, morrermos com essa mesma confiança que nós fizemos tudo, não só para nós, não foi um templo para nós, não foram estudos bíblicos para nós, não foi um empenho apenas para nós, mas nós vamos morrer sabendo: isso aqui vai durar, isso aqui vai para frente. Não podemos trabalhar pensando apenas em nós e no nosso tempo, isso é muito pobre. Temos que pensar: quem será o futuro pastor da igreja de Ubiratã? Quem será o futuro pastor da igreja de Goiôerê? Quais serão os futuros diáconos? Quais serão os futuros presbíteros? Quais serão os futuros músicos? Qual será a próxima liderança da igreja local onde nós estamos? Temos que trabalhar pensando nisso. De acordo com algumas pesquisas, caso o número de convertidos decline, em apenas 60 anos, uma igreja pode fechar as suas portas. No norte da África, nós tivemos figuras cristãs como Agostinho de Hipona. Hoje, toda aquela região é dominada pelo islamismo xiita. Sabe aquela cidade que foi a primeira cidade da Europa, onde Paulo chegou, evangelizou Filipos, onde a primeira pessoa convertida foi uma mulher chamada Lídia, a vendedora de púrpura, depois uma moça endemoniada, da qual o Senhor Jesus libertou por meio de Paulo, depois o carcereiro, que juntamente também com Lídia, um pouco antes, foi batizado com toda a sua casa, sua esposa, seus filhos, como Lídia também, toda a sua família. Hoje, naquela região está a Turquia. Você sabia que naquela região onde está a Turquia, estavam as 7 igrejas do Apocalipse? Filadélfia, Esmirna, Laodiceia, Sardes. Estavam ali. Você sabia que uma das mais antigas mesquitas e uma das mais bonitas mesquitas, o islamismo mostra como um troféu? Claro que nós não estamos aqui para disputar glória de templo, de pedra, nós queremos almas, mas é uma tristeza. Quem já foi até a Turquia, como o reverendo João dos Anjos, diz que você entra na igreja de Santa Sofia, você vê, se você olhar horizontalmente, você vê uma mesquita, tapete, tudo de uma mesquita. Mas quando você levanta os olhos, eles deixaram lá como um troféu. São pinturas cristãs no teto. Uma igreja batista americana, de acordo com o reverendo Samuel Vieira, na década de 1960, possuía 1.200 membros. Martin Luther King pregou ali. Em 1996, aquela igreja não tinha nada mais, nada menos do que 17 membros. Meus irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as promessas de Deus não visam apenas a geração a quem elas eram feitas, mas também as gerações futuras. Por gentileza, um irmão ou uma irmã, abra em Deuteronômio capítulo 6, versículos 2 e 7. Pode abrir, quem encontrar primeiro pode ler. Depois outro irmão ou irmã, Atos 2, 39. Deuteronômio 6,
versículos 2 e 7. Quem encontrou, pode ler, em alto e bom som. Olha aí, todo tempo, nós não podemos perder a oportunidade. Irmãos, nossos filhos são pedras preciosas e nós não podemos entregar o ouro para o bandido, o seu neto, o seu sobrinho. Não importa se a família é até contra, pega ele escondido, Deus não vai ficar bravo com você. Cantam os cânticozinhos para ele, contam as historinhas bíblicas para ele. Nós precisamos fazer isso. Atos 2:39. Quem encontrou pode ler. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Aí, irmãos, esse versículo é uma das razões porque a igreja presbiteriana batiza criança. A igreja presbiteriana batiza criança, não é porque, se não batizar, morrer, vai para o inferno, é pagão, não. A igreja presbiteriana batiza a criança, porque enquanto a criança não é responsável por si, a Bíblia não deixa dúvida que o pai é. A criança, quando era circuncidada pelo judeu, ela também não sabia o que era circuncisão. E Deus não disse para Abraão: espera teus filhos crescerem, até eles entenderem, o que está acontecendo comigo, aí você vai. Esse negócio de deixar filho crescer, para ele poder escolher, esse negócio de que, eu fui batizado, mas eu não lembro. Eu também não lembro, irmãos. Eu fui batizado com 8 meses, e com 8 meses porque minha mãe morava na roça e não tinha pastor. O pastor demorou, do meu nascimento até o meu batismo, 8 meses para ir um pastor. Senão eu creio que a minha mãe já tinha me batizado com 8 dias. Mas eu louvo a Deus. Eu vou deixar meu filho escolher, e tem escolha? Eu posso dizer para o meu filho que se ele escolher Buda, ele vai para o céu também? O guia só mudou. Se ele escolher Maomé, mas ele vai para o céu também, porque só mudou o guia, mas o destino vai ser o mesmo. Não tem escolha. Eu não lembro do meu batismo, mas eu dou graças a Deus. Graças a Deus que eu não fui levado diante de imagens, graças a Deus que eu não fui levado num centro de macumba. Eu louvo a Deus pelo sinal do pacto, da graça de Deus já ter sido colocado sobre a minha vida, na minha mais tenra idade. Porque, irmãos, eu tenho uma graça sobre a minha vida. Quem me evangelizou? Meu pai só se converteu 1 ano antes de morrer, mas a minha mãe foi a pessoa que me levou a Cristo. A pessoa que me levou a compreender a Cristo, a pessoa que me levou a render a Cristo, a pessoa que me levou a reconhecer e aceitar a Jesus como meu único suficiente Salvador, não foi pastor, não foi presbítero, não foi diácono, foi minha mãe. Então, irmãos, nós temos aqui nesse texto as dicas. A quem comunicar? O texto é claro. Aquilo que recebemos do Senhor não pode parar em nós. Deve alcançar os filhos dos filhos e os filhos que ainda hão de nascer. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o temor ao Senhor. Irmãos,
Da mesma forma como nós lutamos para os nossos filhos aprender uma língua, no mínimo inglês, como nós lutamos para os nossos filhos ser alguém na vida, e por isso nós esforçamos com eles para ir para a escola, como nós lutamos para que os nossos filhos sejam bons profissionais, nós temos que lutar para que os nossos filhos sejam servos de Deus. Fazer a nossa parte. E com muito carinho, e com muita dedicação. Quem convence é o Espírito, quem converte é o Espírito. Mas isso não significa que nós podemos cruzar os braços e deixar, se Deus chamar, se Deus tiver um propósito. Não, nós também precisamos esforçar. Claro que nós estamos vivendo um período de pandemia. Inclusive o meu não está aqui até por causa disso. Mas meus irmãos, às vezes a gente vê. Eu mesmo pastoreei uma igreja, que eu não vou citar o nome, mas tinha um casal que um domingo aparecia o homem, no outro domingo aparecia a mulher. E eu dizia para ele sempre, cadê teus filhos? Pastor, principalmente o mais novo, que trabalho. Nem eu nem o pai dele não presta atenção. Então nós combinamos assim, o domingo que eu venho o pai fica com ele, o domingo que o pai vem eu fico com eles. Falei, minha irmã, com todo amor e carinho, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça. Porque quando você quiser trazê-los, quando seus olhos se abrirem, pode ser tarde demais. Traga. Com o tempo, eu falei, já vi muita criança traquina, criança correr assim em cima do banco, não é? E hoje é uma bênção. Lá em Vaiporã mesmo tinha uma menininha, que ela corria, irmãos, em cima do banco. A mãe e o pai ainda era meio mole na disciplina, né? E a gente ficava constrangido de magoar os pais. Ela corria assim, ainda com aquela sandalinha, pastor Nilson, aquela sandalinha de plástico. Sabe aquela sandalinha de plástico que tinha antigamente? Na hora da mensagem assim. Sabe o que essa menina é hoje? Eles mudaram para uma outra cidade, não se adaptaram com a presbiteriana. Essa menina hoje é musicista na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Apucarana. Uma serva de Deus. Agora, se aqueles pais pensassem assim, meu Deus, que vergonha, essa menina, né? Eles poderiam até corrigir ela um pouquinho, né? Mas, graças a Deus, eles não desistiram de levar ela à igreja. Então, meus irmãos, não é de estranhar que uma das estratégias do inimigo hoje é atacar as nossas crianças. Eu não preciso nem entrar em detalhes aqui para os irmãos verem. Quanta coisa! E é sempre visando as crianças. Porque o inimigo sabe que atingindo as nossas crianças, ele traz estrago à família, à igreja e à sociedade. A família é afetada. A igreja é afetada. A sociedade é afetada. Então nós vemos que muitas vezes, irmãos, nós somos duros com os nossos filhos para outras coisas. Claro que a palavra de Deus, para a igreja, eu também não quero traumatizar os meus filhos, né? Espancar eles na hora do culto, aquela coisa toda, que nem nossos pais antigamente faziam, né? Minha mãe mesmo eu não apanhei porque eu tinha medo. Mas meus tios levavam o menino lá fora e você só viu o griteiro. Entrava para dentro do culto, acabou. Eu não vou dizer para fazer isso, né? Eu sempre tentei trabalhar com os meus filhos, ainda mais por eles serem filhos de pastor, mas eu sempre coloquei na cabeça deles. Falei, vocês têm que se comportar porque vocês são filhos de crente. Se o outro está fazendo lá, é porque o pai não está corrigindo. Não é porque você é filho de pastor que você tem que se comportar. É porque é o dever de todo mundo se comportar. Então, se o teu amiguinho não está se comportando, é porque o pai dele e ele não está cumprindo com o dever. Então, sempre coloquei isso. Sempre tentei passar para meus filhos a igreja como um lugar agradável. Nunca precisei nem puxar a orelha. No máximo, umas ralhadinhas de leve. Meus filhos são um amor. E eu espero que eles continuem assim, tímidos, como qualquer adolescente, né? Mas são um amor, graças a Deus. Nós vemos, irmãos, a postura de Loide e Eunice, a avó e mãe de Paulo. Paulo diz, olha, aquilo que você aprendeu da sua avó, aquilo que você aprendeu da sua mãe, Paulo diz isso para Timóteo.
carreira, profissão, vida conjugal, vida financeira, tudo isso é importante. Mas nós precisamos, irmãos, empenhar um pouquinho mais com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos. Eu pastoreei uma igreja também onde os pais muito novos, chegava dia de domingo, pastor, o único dia que a gente tem, eu não vou mentir para o senhor não, é o único domingo que a gente tem para levantar tarde, porque eles trabalhavam de segunda a sábado. Sabe o que a avó fazia? Vocês me dão licença? Posso pegar os 2 meninos aqui? Mas os meninos também. Falou, não. Posso falar com eles? Pode. Então a avó foi falar, né? Eles acharam que a avó ia pedir. A avó, muito prudente, chegou: filhinhos, todo domingo a mamãe vai acordar vocês, 8h30. E a vovó, 9 horas, vai passar aqui. Doutora Raquel. O pastor Nils conhece. E ela passava lá na casa. Ela nem é vó, assim, legítima, sabe? Porque o pai das crianças é enteado dela. O marido ficou viúvo, né? E ela era solteira, casou com ele já com esse filho. Mas ela tem eles como netos. E ela falou assim: eu vou levar eles para a igreja. Os pais eram da minha igreja. E ela passava lá e levava. Eu estava na segunda igreja. E ela levava eles para a primeira igreja. E a gente via os videozinhos, as fotos deles alegres na escola dominical. Então faça assim. Você tem um sobrinho, conversa delicadamente com o pai. Você tem um neto, não deixa não. Não chega lá se intrometendo, né? Autoritário. Mas chega assim, sabe, todo aquele jeitinho, né? E vai falando e faça aquele compromisso. Todo domingo eu vou pegar aqui. Meus irmãos, a Bíblia também diz o que comunicar. Temos o dever de relatar os grandes feitos do Senhor aos nossos filhos. Quando fazemos isso, nossos filhos terão a força vinda de Deus para enfrentar as lutas, as provações deste mundo. Foi o que aconteceu com José. Irmãos, por que José, um jovem, hormônios à flor da pele, um mulherão bonito, porque um oficial do Egito não ia casar com mulher feia. Até hoje, quem tem dinheiro casa com mulher bonita, né? O cara às vezes é um bagaço, mas ele tem dinheiro, ele aparece com um mulherão do lado, né? O oficial do rei ia aparecer, mas ele era um homem muito ocupado. Com certeza até tinha mulheres para lá, porque não parava em casa. General do exército do Egito, o que a mulher fazia? Supria suas necessidades com os servos da casa. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: isso era um escândalo na sociedade egípcia. Claro que se o homem soubesse, ele ia ficar bravo. Mas lá ele tinha uma pulguinha atrás da orelha. Porque as madames egípcias, segundo alguns estudiosos, tinham costume de fazer isso. E aí a mulher de Potifar diz: deita aqui comigo. E ele diz: não vou. Não. O seu marido falou que eu posso dominar sobre tudo aqui, mas em você ele já disse, não toque. Ele já sabia do costume. Ela disse: não, mas deita sim. Ele falou: você quer saber de uma coisa? Não é por causa do teu marido não, é por causa de Deus. Por que pecaria eu contra o meu Deus? Irmãos, com certeza aquilo ali tinha influência de Jacó na vida daquele menino. Tinha influência do pai na vida daquele menino, que falou do temor a Deus para ele. Então, irmãos, nós não vamos ficar assim tão preocupados quando a faculdade, ficar tão preocupados quanto aos nossos filhos sair de casa. Porque nós plantamos nos seus corações o temor ao Senhor. Israel foi o primeiro povo onde a taxa de analfabetismo era pequeníssima, principalmente entre os homens, porque Deus tinha dito para eles: esforcem-se para que os seus filhos leiam a palavra. Na Igreja Presbiteriana do Brasil também,
era uma diferença grande entre os presbiterianos e os outros brasileiros. Por quê? Porque na hora do batismo dos nossos filhos, uma coisa que nós prometemos é ler as escrituras para eles e esforçar para que um dia eles venham ler por si mesmos as escrituras e guardar os mandamentos. Tia Júlia lá de Araruna, pastor Nilson, uma pioneira do presbiterianismo de Campo Mourão, hein? Hoje com 92 anos, se não me falha a memória. Ela diz que aos 10 anos, quando eles vieram do Paraná, de Minas para o Paraná, chegaram aqui na região de Cambé muito japonês. Começou a ter atrito entre eles e os japoneses, que eram mais japoneses do que brasileiros. 10 anos de idade, ela diz: pai, eu não vou mais para a escola. O pai chorou na presença dela. Falou: mas filha, quando eu te batizei, eu prometi que você ia ler. E eu não vou cumprir essa promessa diante de Deus? Eu prometi que você ia ler a Bíblia. Como é que eu vou cumprir essa promessa? Aí ela disse que, não pai, então eu vou. Foi, enfrentou a japonesada e escreveu um livro. Meu Pequeno Mundo, tenho lá em casa. Uma mulher simples, humilde, da roça. E por último, irmãos, como comunicar? Como comunicar? Vejamos, então nós falamos a quem comunicar, o que comunicar, como comunicar. No verso 5, começo do verso 6 do Salmo 78, nós podemos observar aí que ele vai dizer, né, a fim de que a nova geração os conhecesse, os filhos que ainda hão de nascer, e por fim se levantasse por sua vez, referissem aos seus descendentes. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu como lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos. Comunicar bem as verdades da palavra de Deus aos nossos filhos, isso é algo imprescindível. Uma das coisas mais preciosas que devemos saber é que nossos filhos sabem mais do que imaginamos, e se estamos sendo coerentes ou não. Não podemos apenas ensinar, mas viver o que estamos ensinando. Lá em Quinta do Sol, quando a gente chegou lá em 2015, o Eric começou a estudar numa escola, uma escolinha municipal. Ele ainda estava, né? Creio que no 3º ano. E todo dia ele chegava em casa reclamando do menino. E eu conversava com ele, a mãe dele conversava, dava estratégia, dava outra, fomos na pedagoga, conversamos e vai. Que não é por ser meu filho não, viu, irmãos? Mas desde pequenininho ele estava brincando com uma criança menor. Às vezes a criança menor começava a chorar, o pai já ia todo preocupado, né? Podia ter certeza, a criança que tinha se machucado. Porque o meu filho é assim, ele apanha, mas não bate. E aí a gente conversava com ele, um dia a mãe dele ficou nervosa, Suzana, né? Falou: Eric, para de reclamar, rapaz. Sabe aqueles rompantes assim, né? Planta a mão na orelha desse menino, rapaz. Aí ele olhou assim e falou assim: mãe, mas não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim que a Bíblia ensina. Uma das coisas mais preciosas que devemos saber é que os nossos filhos olham para o nosso viver mais do que para o nosso falar. Num domingo à tarde, uma filha pediu ao pai para levá-la a um parquinho. O pai não estava com vontade de ir. Ele pegou o celular e simulou uma ligação. Disse: alô, é do parquinho aqui da nossa cidade? É. O parquinho está funcionando hoje? Ah, não está? Ah, tá bem. Ó, filha, não está. No outro domingo, a filha falou assim: papai, me leva para o parquinho. Antes que o pai reagisse, ela pá a mão no celular do pai, botou no ouvidinho e falou assim: alô, é do parquinho? Ah, vocês estão abertos hoje? Estão, papai, está aberto hoje.
Uma criança. Então, irmãos, é uma tarefa trabalhosa o que acabamos de ver, mas vale a pena os esforços. A melhor herança que nós podemos deixar aos nossos filhos. Uma profissão é bom, até um recurso financeiro é bom, mas esse não é o melhor. O melhor é o temor ao Senhor. Eu falo para minha filha que eu quero, e para o meu filho que eu quero que eles sejam profissionais bons. Mas eu sempre digo para eles, mas se vocês não forem tementes a Deus, vocês podem ter certeza que eu vou me sentir fracassado. Eu vou me sentir fracassado. Nós precisamos fazer como Jó. Levantava de madrugada, porque o seu dia era muito corrido, mas então ele levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Nós temos que orar, temos que falar, temos que fazer o mais difícil, pelo menos para mim é, viver o Evangelho diante deles, influenciando assim as suas vidas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Agradecemos o Senhor por esta manhã. Agradecemos o Senhor, ó Deus, pelo aprendizado que temos da Tua palavra. Assim oramos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Que possamos trabalhar olhando sempre para o que deixaremos para as gerações futuras. Que não trabalhemos, que não evangelizemos, que não pastoreemos, que não congreguemos, nem ensinemos, como se fosse apenas para cumprir uma missão momentânea, mas sempre pensando, ó Deus, que queremos deixar algo, para que mesmo quando não estivermos aqui, essa geração possa ser, como diz o reverendo Arival Casimiro Dias, para que essa geração futura seja mais crente do que nós. Assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.